falar sobre valvulação. Indicação excessiva do que é o valgo dinâmico, né? Só para lembrar, o valgo dinâmico é aquele movimento que normalmente o pessoal fala que é a medialização dos joelhos. Só que hoje eu trouxe o Fabão aqui para ele nos dar uma visão um pouco mais ampla, sair um pouco da visão somente do valgo dinâmico, que é o joelho entrando, e entendendo dentro da concepção da biomecânica funcional, que é muito mais do que isso. Então, Fabão, boa noite. Obrigado mais uma vez. Agora a gente falando, por que esse tal desse valgo dinâmico ele é tão discutido? Por que as pessoas gostam tanto de falar dele, Fabão? Rapaz, eu acho que é para polemizar mesmo. As coisas são muito óbvias, as coisas são muito claras. E é tão óbvio que às vezes assusta. Quando a coisa é muito óbvia, a tendência do ser humano é ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, cabelo em casca de ovo, e aí busca encontrar, mas acaba não encontrando, porque a questão é muito clara, é muito óbvia. Então, a partir do momento que a gente compreende e enxerga o corpo como um todo e deixa de olhar somente para o joelho, tudo fica mais claro. E isso é um ponto que eu acho legal você ter puxado isso, Fabão, porque quando a gente aprende a biomecânica convencional do quadril e lombopélvica, a gente aprende que no quadril existe um movimento de flexão, que é o fêmur mexendo para frente em relação à pelve. A gente tem a abdução, que é o fêmur abrindo em relação à pelve, né, em relação à linha média. A gente tem a extensão, que é um movimento ali de fêmur inclinando para trás, rotação interna, rotação externa. Deixa eu mostrar, o pessoal gosta de ver esses vídeos, né? Deixa eu dar uma mostrada. Acho que todo mundo aprendeu biomecânica assim. Deixa eu... Aí, pronto. É isso aqui, né, Fabão, que a gente aprende? Movimento do quadril. Isso. Mas e aí, quando a gente vai para a vida real, meu velho, o que acontece diferente dessa perninha aqui que está em balanço? Acontece que quando a gente está em balanço, a gente aprende na faculdade a observar o membro inferior esquerdo. Só que depois a gente percebe que na vida real o problema é no membro inferior direito. E não no esquerdo, geralmente. Então, se o problema é em cadeia cinética fechada, a gente precisa fazer a análise da cadeia cinética fechada também. Isso às vezes é esquecido. E uma coisa legal é que o valgo dinâmico ele ficou muito famoso, né, Fabão? Com a relação que diversos estudos encontraram desse movimento, no mecanismo de lesão de cruzado, no cruzado anterior, no mecanismo de dor fêmuro-patelar, talvez seja uma das grandes evidências, em relação ao impacto fêmuro-acetabular, em relação à lombalgia, que a gente, inclusive, eu nem te dei mais uma vez, eu te dei só por telefone, mas os parabéns, para quem não sabe, o nosso trabalho, capitaneado pelo Fabão, acabou de ganhar um prêmio, o maior prêmio da Sociedade Internacional de PNF. Então, o trabalho mostrando que o PNF ele é muito excessivo, muito efetivo e eficiente para a melhora da dor lombar crônica. Então, Fabão, parabéns, título super, ultra, mega merecido. Tive a honra de ser da sua banca no doutorado. E você me botou nesse trabalho aí para eu participar, para eu aprender, na verdade. Não, você trabalhou. Mas se não trabalhar, aí o trabalho não sai. A participação foi muito importante, participação eficiente, o Paulinho Maté, o Suíno, a Michele, a Dani lá de Recife também, Michele daqui de Salvador. É um trabalho de equipe, nada acontece quando uma pessoa faz sozinha. Sempre uma equipe, e o grande líder do nosso grupo de pesquisa é o professor Consuelo Neto, o incentivo de Léo Mestre Savá, é massa. É legal trabalhar em equipe. Legal. Deu certo.
Deu e continua dando, Fabão. E com você, exatamente, que a gente se questiona muito. Eu aprendi que, na verdade, né, a gente discute que quando a gente está olhando para essa perna, mas, na verdade, quando a gente pensa funcionalmente, o que a gente avalia é isso, né, meu velho? É a pessoa saudável. E aí, o que você vê aí? A gente vê claramente que o joelho entra, ótimo, perfeito. Mas olha o pé como está todo rodado para fora. Será que isso não significa alguma coisa? Será que eu tenho que ficar olhando só para o joelho e ficar naquela discussão sobre o valgo dinâmico? Olha a pelve como é instável. Olha esse paciente como faz uma queda excessiva da pelve. Eu vou tentar parar pro pessoal. Você é muito rápido. Aqui, ó. Aí. Isso. Nossa, você parou no ponto certo, Gustavinho. Eu sempre uso uma analogia que dá muito certo para a gente entender isso. Imagina um limão ali no quadril, na parte medial do quadril. Nesse momento, nós estamos espremendo o limão ou estamos deixando o limão cair no chão? Claramente estamos espremendo o limão. Quando a gente espreme o limão, a gente faz uma boa limonada. Suco de limão. Só que o limão vira um bagaço. Então ali a gente vai literalmente esbagaçando o quadril. A gente vai gerando uma sobrecarga em compressão anteromedial no quadril e pode gerar impacto de segurança tabular, como o Gustavo falou. Então não é só o joelho. É isso que eu ia falar. Então, Fabão, na verdade, a gente aprende a biomecânica do quadril olhando assim, só que na verdade a gente deveria olhar assim também, né? Olhar de ponta cabeça, não só o quadril como o fêmur como ponto móvel, mas olhar também o fêmur como ponto de estabilidade e olhar também a pelve como muito ponto móvel. Isso é uma coisa que a gente discute bastante, né, Fábio? Essa relação de não existir um ponto móvel e um ponto fixo formal, porque os dois são móveis. Então a pelve tem que mover, porque o drop pélvico ele tem um movimento normal, ele é aceitável. O fêmur tem que mover, só que quando você começa a ter movimentos excessivos, você começa a perder a estabilidade. E aí, Fabão, sem estabilidade não tem mobilidade. Exatamente isso. E aí a pessoa fica toda instável e depois, para conseguir fazer um chute numa bola, um golpe, um karatê, um muay thai, a efetividade vai lá para baixo e a pessoa perde performance. E aí a gente acha que a perda da performance muitas vezes é por causa do membro que não consegue chutar, mas na verdade é por causa do membro contralateral que não consegue estar estável para que a gente tenha a mobilidade e a especificidade necessária. Cara, isso é incrível, Fabão, porque é muito comum. Deixa eu puxar um negócio polêmico aqui. Puxa. Depois eu te passo, tá? Aí Tá. tu pega aí, tu viaja, tu dá tua onda também. Vamos lá. Sempre, sempre. Olha só, cara. Porque a gente fala sobre isso, por exemplo, é muito comum um jogador de futebol, por exemplo, reclamar de dor no quadril, ou dor na virilha, ou dor no joelho, quando ele vai dar um chute na bola, né? Ele fala, cara, eu não consigo chutar do que dói. E aí a própria perna do chute. E aí muitas vezes o pessoal fica focando em olhar somente para a perna que está em cadeia fechada, em cadeia aberta. Olhar para aquela perna que está exatamente fazendo o ato do chute. E a gente esquece que, na verdade, aquele pé que está batendo na bola, ele nada mais é do que fruto da aceleração que começa no pé que está no chão. O pé que está no chão acelera, você transfere energia por toda a cadeia cinética, passa pela pelve, passa pelo tronco e aí você começa a acelerar o outro pé. Ou seja, Fabão, se você não tem uma boa capacidade de gerar estabilidade, de se manter estável naquela base em
cadeia fechada, para você dar um chute com a mesma velocidade, você vai ter que fazer muito mais força e energia com aquela perna que está em balanço. E aí, às vezes, o pessoal só olha para a perna em balanço, não olha para a perna que está em apoio, que às vezes, como você falou, está instável. E aí não consegue gerar e transferir energia. O quanto que isso aí é viagem e na prática clínica, por favor, quanto que você vê isso no teu dia a dia? O tempo todo, o tempo todo. Hoje foi muito legal meu dia, mas aquela corrida lenta, sabe? Corrida de baiano, sabe como é? Que a gente corre uma maratona em 2 dias. É bom demais. E aí é tudo lindo. Eu fui para a faculdade que eu ministrei aula, a Unime, a convite do meu ex-chefe, amigo, enfim, contemporâneo de faculdade. E a palestra foi sobre a revolução da fisioterapia nos últimos 20 anos. Imagina, eu peguei uma aula minha de 2002, 2003, quando eu treinava a minha equipe, e aí eu mostrei para o pessoal, fazia tudo em cadeia aberta, tudo que hoje eu detono, tudo que hoje eu discordo, eu já fiz. Então, a vida é uma evolução. E a gente fazia tudo em cadeia cinética aberta, achando que estava fazendo um negócio incrível. A gente fazia os treinamentos em superfícies instáveis, achando que estava fazendo um negócio massa. Eu tenho uma foto, Gustavinho, de um paciente numa cama elástica, eu com TheraBand puxando o joelho para fora para ele fazer a abdução. Imagina, problema por problema. É bom contar essas derrotas. Eu sempre falo, Fabão, meu primeiro artigo publicado, que é um artigo que talvez é muito citado, é um artigo que a gente fala de controle motor, propriocepção, que a base teórica está muito certinho, muito bonitinha, só que eu uso diversos exercícios também de bases instáveis para falar disso. E hoje, como é que a gente discute que não treina isso? Pois é evolução. A gente tem que ter o coração aberto, a gente tem que ter a cabeça aberta para mudar. E admitir que a gente não acerta tanto, erra muito, e a gente tem que melhorar. Então imagina, a gente está falando de valvo dinâmico hoje em dia, só que um dia eu já treinei para um paciente fazer isso. Porque me ensinaram assim. Só que me ensinaram... Agora, você que é um cara cara, você é um cara que arrasta multidões. E não só pelo teu exemplo profissional, mas também a sua humildade de reconhecer sempre quando você não está certo, que você precisa evoluir em determinadas áreas. Quando que você, assim, cara, como é que você acha que esse conceito todo da biomecânica funcional, todo esse conceito de pensar no movimento, de pensar em cadeia fechada, induzir os vetores de perturbação, tudo isso que a gente discute hoje de biomecânica funcional, 3D Gene, PNF, como é que isso teve um efeito transformador na tua vida, cara? Eu posso dizer que a minha vida profissional eu tive alguns marcos. Os marcos principais foram conhecer Palmiro Torrielli, Liga Mobilização com Movimento. Foi conhecer José Vicente Martins e aprender muito junto com Paulinho Monté. E aprender o PNF aplicado à fisioterapia ortopédica e esportiva, que quase ninguém usa isso. A gente percebe que está sendo incipiente ainda no país, porque PNF, CABAT era para neutros. E ter conhecido José Liberato Júnior, o homem do Mackenzie, que eu sou fã declarado dele, dos outros 3 que eu citei. Palmiro, Paulo Montes, José Vicente Martins e José Liberato. Outros vários passaram por minha vida, aprendi muito com Caroline Kirchner, com Stuart McGill, com Paul Rhodes, com Christopher Powers, enfim, Paula Ludwig, mas esses 4 foram marcos. Eles me ensinaram o quê? Eu tinha que saber mobilizar a articulação, mas eu tinha que saber usar os músculos da forma correta para mantê-las estáveis, para que eu pudesse fazer a transferência de força para a cadeia cinética aberta. E o PNF me proporcionou ver ponto fixo e ponto móvel. Justamente o que você acabou de falar. Eu vejo o fêmur movimentando, mas vejo a pelve movimentando.
A gente não pode só olhar para o fêmur. O quadril, o eixo do quadril, ele é formado pelo acetábulo, que é parte da pelve, e o fêmur. Os dois mexem. Só que o eixo do movimento é o mesmo. Por que eu só vou olhar para o fêmur movimentando? Então tem algo errado. Entender esse mecanismo. A gente precisa entender como resolver essas disfunções. E sair um pouco dessa visão de músculo, né, Fabão? Acho que talvez uma das coisas que eu aprendi assim, todos esses anos e trabalhando com análise de movimento é a capacidade de redundância que o nosso corpo tem, a capacidade adaptativa que o nosso corpo tem. A gente aprende naquela convencionalidade da biomecânica, ali do livro, né, que existem músculos uniarticulares e existem músculos biarticulares. E os músculos uniarticulares, eles têm ação em uma articulação, e os músculos biarticulares têm ação em duas articulações. Por exemplo, o glúteo, ele é um músculo uniarticular. Então, ele faz extensão do quadril. Em cadeia aberta, quando você puxa o fêmur para trás, em cadeia fechada, puxa o tronco e a pelve para trás. Enquanto que os posteriores de coxa, eles são músculos biarticulares. Eles fazem extensão do quadril e, ao mesmo tempo, eles fazem flexão do joelho. E aí, vem um conceito louco da biomecânica funcional e vem a gente mostrando, em alguns trabalhos, inclusive, que o glúteo, apesar de ser uniarticular, ele gera movimento no tornozelo. Ou seja, o glúteo é um flexor plantar. E aí o negócio fica louco, né? É muito louco isso. E o glúteo também é extensor de joelho, existem tibiais que são extensores de joelho. Ou seja, o que a gente aprende... O tríceps oral também faz extensão de joelho, é muito louco. O solear faz extensão de joelho, extensão de quadril, e é legal porque existem casos de tendinopatia casos de tendinopatia aquiliana, que o quadril está incompetente, e aí como o quadril está incompetente, você acaba ativando mais o tríceps oral para compensar e fazer a propulsão. Então, eu gosto muito desse conceito do sinergismo, e foi uma coisa que a gente levou para Mônaco, né, Fabão? No ano passado, a gente levou para Mônaco para mostrar no Congresso Mundial de Prevenção de Lesões, lá do Comitê Olímpico Internacional, o maior congresso que existe na área, para a gente falar que, na verdade, não adianta fazer 3 de 10 de abdução do quadril, 3 de 10 de agachamento, 3 de 10 de flexão plantar, né? A gente tem que, de fato, colocar a pessoa na função, identificar quais são os principais déficits ali, motores, e prescrever o exercício baseado na biomecânica funcional da pessoa. E o mais interessante é que a gente, quando foi para esse congresso, fomos nós dois e o Léo Metsavar, um dos maiores médicos ortopedistas, ele é fisiatra também do nosso país. E o Gustavinho olhava para minha cara e fazia assim: King, o que é que a gente vai falar? Como é que a gente vai falar aqui em Mônaco? Eu falava: ô pai, a gente vai falar as mesmas merdas que a gente fala no Brasil, só que em inglês. Só isso, bola limpa e vamos nessa. Ele né? Pai, vamos nessa. E foi muito legal porque a gente esperava que a nossa sala estivesse vazia, a gente esperava que depois a gente ia ter um monte de gente falando, perguntando e discordando do que a gente estava propondo. E aconteceu justamente o contrário. A nossa sala estava lotada. E quando a gente terminou as nossas 3 aulas, os gringos tiveram 15 minutos, 15, 20 minutos para perguntas e respostas, e eles não perguntaram nada. Eles só falavam assim: por que não pensamos nisso antes? Está tudo tão claro, está tudo tão óbvio. E não é um conceito novo como a gente acha que é. Agora, há um mês, Simon, que é um amigo, foi meu aluno, meu sócio, parceiro, amigo extremamente competente, Simon chegou e mostrou um artigo que nós aprendemos com o nosso professor José Vicente Martins, de 1903. Tinha um neurocientista mostrando que o sistema nervoso não reconhece trabalho de músculos isolados, o sistema nervoso reconhece movimentos, trabalho de
sinergismos musculares. Então, são conceitos extremamente antigos, mas que, infelizmente, a gente não é treinado assim na faculdade. E que nós estamos conseguindo, graças a uma forma óbvia de pensar, mas infelizmente não é assim que nós somos treinados. E a gente, devagarzinho, está conseguindo mostrar essas possibilidades. Gustavo é incansável. Eu sou mais preguiçoso, não tenho muito saco para isso. Viaja toda semana, dá aula para 1000 pessoas. Fala que é incansável, que é preguiçoso. E a gente tem uma equipe linda que está conseguindo quebrar esse paradigma. É muito legal quando a gente trabalha em equipe, a coisa vai mudando. E hoje em dia já fica feio quando a gente vê falar que treino, que o valgo dinâmico não existe. O valgo dinâmico existe sim. O valgo dinâmico ele se apresenta não só no joelho, mas a gente pode ver as alterações no quadril, no pé. Eu vou trazer isso, eu botei um slide aqui agora sobre isso. Foi mesmo, a gente não combinou, né? Não teve tempo de combinar essa zorra, né? Então, o tronco também fala muito, a direção do centro de massa, tudo isso interfere. Então, a gente não pode ficar olhando só para o joelho, pelo amor de Jesus Cristo. Olhem para o corpo, por favor. E, para Fabão, só um parênteses aqui, quem tiver interesse também em se aprofundar nesse assunto, entender mais da biomecânica funcional e todas essas inter-relações que o Fabão está mostrando, e eu vou mostrar para você agora um exemplo disso. No domingo, segunda e terça-feira, eu vou fazer um evento online gratuito. Não vai ser aqui pelo Instagram, mas você precisa clicar, ir lá na minha bio, entrar num grupo VIP que eu tenho, e lá eu vou mandar o link dessas aulas. Então é só você fazer isso quando terminar a nossa live aqui. Passa lá no meu Instagram, clica no bio, se cadastra lá no grupo do Telegram. E lá a gente vai passar todas as informações. Lá nesse grupo também eu tenho um monte de conteúdo de biomecânica funcional, tem resenha com o Fabão, tem um monte de coisa lá que não está aqui normalmente no Instagram. E são materiais exclusivos. Então quem tiver interesse, e na terça-feira eu vou abrir a segunda turma da formação em biomecânica funcional também, aproveitando que o Fabão deu a deixa. Quem quiser também se inscreva, é bem legal, tem todos esses assuntos que a gente está discutindo. Fabão, vamos voltar aqui para não perder o foco? Aí, meu velho, eu trouxe isso aqui, você sabe o que eu vou mostrar. Então, quando a gente corre, quando a gente salta, quando a gente anda, no final das contas, o que a gente faz é ficar em apoio unipodal e a transição, apoio unipodal, apoio unipodal. Quando a gente fica em apoio unipodal, o que a gente tem é o centro de massa, aqui ali mais ou menos naquela projeção vertical, e se você fizer uma projeção vertical desse centro de massa, ele passa medialmente ao joelho. Quando ele passa medialmente no joelho, ele gera uma indução de fazer exatamente o que o Fabão falou. Fabão, qual é o nome desse movimento aí da pelve junto com o fêmur? Aí ele está fazendo a adução do quadril esquerdo em cadeia cinética fechada. A gente pensa muito em chamar de drop pélvico, chamar de Trendelenburg, só que na verdade nada mais é do que uma adução. Em vez do fêmur medializar, é a pelve que cai medialmente. Gustavinho, só um segundo. Uma coisa que eu ouço muito as pessoas falarem é que a causa dessa queda da pelve, desse drop pélvico, dessa adução do quadril esquerdo em cadeia fechada, é fraqueza do glúteo médio. Pelo amor de Jesus Cristo, a gente não pode falar que é só glúteo médio, gente. Nós temos outros abdutores de quadril, então a gente não pode dizer que é só glúteo médio, por favor. Tá? Glúteo máximo é abdutor, glúteo mínimo, tensor da face lata, piriforme, tudo abdutor de quadril. Então quando eu ouço alguém falar que é o glúteo médio, meu Deus do céu, esse conceito tem que ficar lá atrás. A gente precisa pensar em sinergismos musculares. Isso daí é muito claro, muito óbvio. A gente precisa pensar nos músculos trabalhando em conjunto. Gustavinho, prossiga, desculpe. Foi só um desabafo. Nesse próprio congresso lá do Comitê Olímpico Internacional, nós publicamos esse trabalho mostrando exatamente que a força máxima, ou seja, a força máxima de glúteo, não tem uma relação direta com
com o valgo do joelho nessa posição. Ou seja, gente, não é, na maioria das vezes, não é a força. Na maioria das vezes, são outras variáveis, que eu vou mostrar algumas aqui para o Fabão apresentar para a gente. Então, Fabão, a primeira coisa é essa, né? A própria pelve e o controle neuromuscular, eles vão gerar essa indução, e isso aqui pode gerar essa tendência de medialização. O que, de fato, você fala um pouquinho para a gente a diferença entre força e capacidade de ativação muscular. Isso talvez seja o que a gente chama de competência, né, Fabão? A gente gosta desse termo. O músculo, ele é forte, porém é incompetente. Explica um pouco para o pessoal como é que você vê essa questão de força-competência. A questão é que muitas vezes a pessoa, isso é muito comum em jogadores profissionais de futebol, os caras são extremamente fortes, mas eles são treinados com tantas compensações, eles são treinados com tantos movimentos errados, por exemplo, o tronco fica torto, a pelve é totalmente antivertida, que na verdade é uma flexão de quadril em cadeia fechada. E tudo isso daí, esses acoplamentos interarticulares, esses maus acoplamentos, geram alterações corticais. E aí o cara aprende a fazer movimentos cheios de compensações, isso daí vai gerando padrões corticais, tipo ativação muscular, e aí o músculo, apesar de forte, ele não consegue ser ativado como ele precisa naquele momento. E aí a consequência é trágica. A gente vê inúmeros atletas sendo destruídos ao longo dos anos por conta dessa falta de carinho na hora de analisar o movimento e na hora de pedir para que execute o exercício. Não adianta eu colocar carga achando que o problema é força se a gente não tiver uma boa execução. Exemplo clássico. Você faz uma cirurgia no membro inferior direito. Óbvio, o cérebro, o sistema nervoso vai proteger o lado direito e jogar a carga toda para o lado esquerdo. Isso daí é natural. E aí o que acontece? Eu coloco o cara para pegar 100 quilos no agachamento, só que ele vai estar gerando sobrecarga do lado esquerdo. Ele faz o movimento, né? Ele aguenta, só que o lado parece um siri com cãibra fazendo o movimento, mas faz, né? Porra, siri com cãibra? Tô viajando agora, nunca viajei nessa não. Como é isso, Gustavo? Toma. Caralho, é você pulando lá com os africanos, né? Gostou? Cara, então, eu vou mostrar uma coisa que eu acho que não falei pra ninguém daquilo ali, né? Sabe uma coisa que ninguém percebeu naquele vídeo desgraçado? Pode falar naquela porra. É porque todo mundo ficou me sacaneando que o cara parecia, meu irmão, que eu saía do chão. Aí eu falei, porra, o nego tá me pegando, né, cara? Porra, eu tô treinando, vai. Eu não tava tão treinando naquela época, mas eu não tava tão mal. Não, você também não reparou? Você não reparou o que tinha naquilo ali na minha mão? Eu vi que tinha um pau. Porra, é um pau que pesa uns 5 quilos. Que tem 1,5 metro. Aí você gostou do pau. Pô, ficar com a mão assim, né? Fabão, sem sacanagem, tu tem que segurar aquilo ali reto. Eu não. Sabe o que acontece? Te gera instabilidade. Te gera uma instabilidade absurda. E aí, o que acontece, cara? Você não consegue sair do chão. Mas o cara saía, você não saiu porque você não... Porra, mas o cara é um animal, né, meu irmão? O cara é isso aí, irmão. Pô, eu sou uma pessoa normal. Fabão, você não tem ideia, velho, como é que o negócio, assim, ó, eu fiquei puto, né, porque eu fiquei assim, eu falei, pô, eu tô parecendo deficiente naquele vídeo, quando eu fui olhar depois, eu falei, tô parecendo deficiente naquele vídeo, eu fiquei saltando na frente do espelho depois, sem nada, eu falei, pô, salto muito mais que isso, fiz vergonha, amigo, depois que eu parei, eu falei, cara, é muito difícil, porque aquilo ali fica balançando na tua mão, aquilo ali fica balançando, tu não consegue... Gustavo, o horário é impróprio pra você ficar fazendo esse tipo de movimento, porra. Tu tá muito na maldade essa hora. Eu não, que é isso.
isso. Eu tô deitado já. Fabão, e aí eu vou mostrar isso aqui, ó, que é exatamente o que eu quero discutir contigo. Se não deixar tu falar, fodeu, bicho, acabou a live, meu irmão. Olha só, a gente fala muito sobre valvo dinâmico, a gente fala muito sobre... Olha quem apareceu aí, Fabão. Aí, a porra do valvo, só que o tronco tá todo... Simon apareceu. Aí, ó. Simon foi seu aluno também, Gustavinho, que ele só tá usando calça igual a você, embalada a vaca. Não, mas o moleque tem estilo, né, meu irmão? Porra. Tem, demais. Aí, Fabão, o que te chama atenção nesse movimento aí? O tronco, misericórdia. Porque o joelho entrando já é tão comum, mas esse tronco empurra o joelho mais pra dentro ainda. Meu Deus do céu. Eu, a Vanessa é nossa aluna da formação, de todas as nossas formações, isso aí, Vanessa. E aí, olha só, quando o tronco está pouquinho inclinado para o lado, a gente tem ali um braço de alavanca que passa pertinho do joelho, quase não induz um valvo. Quando você tem aquele tronco que parecia eu saltando sem sair do chão, olha o tamanho do braço de alavanca que empurra esse joelho para dentro, meu velho. E aí a gente olha para o joelho, faz um valvo dinâmico, e aí o que a gente faz? Taca exercício no glúteo, fora da função. Não, Gustavinho, só um adendo. Tacar exercício no glúteo é algo relativamente razoável, plausível. Agora, preocupante é tacar exercício no adutor. Porque se eu fizer exercício para adutor ali, volta naquela imagem, pelo amor de Deus. Imagina se eu fizer exercício para adutor, o que vai acontecer? Eu vou afastar aquele vetorzinho amarelo, mais ainda daquele ponto laranja ali que o Gustavo colocou no joelho. Então, a catástrofe vai ser maior. Tu tá vendo amarelo aonde, cara? É vermelho, é caralho. Caralho, meu irmão. Aqui tá amarelo. Eu vou tirar o print e vou mandar pra você, seu porra. Tira. Amarelo, você vai ver que é amarelo. Não, é amarelo mesmo. Tá todo mundo vendo. Esse aqui é amarelo. Agora ficou, sei lá, laranja, alguma porra. Mas aqui pra mim tá amarelo. Eu tô zarudo já. Só existe preto, vermelho, azul e verde, né, cara? O resto foda-se. Tudo certo, tá tudo lindo. Então, se eu fizer ativação de adutor ali, aí acabou. Acabou, ferrou, porque o braço de alavanca vai ficar ainda mais longo e aí o mecanismo de lesão vai ser mais reforçado e o paciente vai se lascar. Então, pelo amor de Deus, gente, olhar o paciente como um todo é fundamental. Entender de biomecânica é fundamental. Agora, é muito óbvio que eu não posso querer puxar esse joelho para dentro, porque senão vai piorar. Beleza? Isso é um ponto legal, Fabão, porque isso eu quero chamar, porque isso conceitualmente na biomecânica funcional a gente consegue explicar de forma simples. Porque, de certa forma, os adutores, o que o nosso corpo busca, ele está buscando por um aumento de rigidez em algumas articulações para te dar uma base estável, e dentro dessa base estável, o que ele busca é isso para poder te permitir mobilidade ativa. Hoje é muito claro na literatura, a gente sabe que em condições de instabilidade, ou seja, o tornozelo instável, uma lombopélvica instável, ou o joelho, Fabão, instável, o próprio ligamentar, o nosso cérebro ele restringe a nossa capacidade de gerar força. Então, você pode ter um músculo muito forte, por exemplo, um quadríceps muito, muito forte, só que se o seu joelho tiver uma instabilidade muito grande, a tendência é que o teu cérebro não deixe você usar o quadríceps nas atividades funcionais. Isso funciona para o tornozelo, isso funciona para o quadril, isso funciona para a lombar, nos casos, inclusive, de listeses, de instabilidades graves. Então, o que o nosso corpo acaba buscando é por estratégias para aumentar a estabilidade. E aumentar a estabilidade, muitas vezes, é aumentar a rigidez. E uma das estratégias, uma das redundâncias que acaba sendo adaptada pelo corpo é uma hiperativação de adutores.
E por isso que muitas vezes a gente pega, por exemplo, um jogador de futebol e aí você faz a palpação da região medial da coxa dele, anterior da coxa dele, aquela região hipertônica, sabe? Aquela região que hipertônica não no sentido neurológico, mas aquela região que tem um tônus ali aumentado. E muitas vezes, quando você ainda reforça esse padrão, dando mais ativação para uma musculatura que já está sobrecarregada, é uma coisa que se torna muito pouco eficiente. Você ainda induz esse aumento de medialização do joelho. Então, quando a gente fala sobre, na verdade, ativar o glúteo em cadeia fechada, manter um alinhamento 3D, não é buscando um alinhamento perfeito. É buscando exatamente alinhamento perfeito no sentido dos joelhos retinhos. É buscando exatamente uma capacidade de aumentar a rigidez ali da região lombopélvica para permitir o movimento, seja de membro superior, seja de membro inferior. E aí, Fabão, só que eu quero te puxar de novo para um assunto aqui a mais. Porque aí o pessoal, assim, a gente está vivendo num mundo que as pessoas gostam de inventar, elas gostam de pegar frases isoladas e criar verdades absolutas sobre o discurso de uma pessoa. E a gente ouve muito o pessoal falar de porque o pessoal fala sobre alinhamento perfeito, o pessoal fala sobre que não pode ter valgo dinâmico, e a gente nunca disse isso. O maior exemplo, eu queria que você falasse sobre isso aqui, sobre essa imagem que eu vou mostrar, e como você interpreta essa imagem e como você atende pacientes que têm essa necessidade. Como eu sei que você atendeu já vários na sua vida, e eu, inclusive, já acompanhei alguns. O que está acontecendo nesse joelho? Nossa, uau. Explica para o pessoal quem é esse moço aí, Kelly Slater. Kelly Slater é 11 vezes campeão mundial de surf, um dos maiores fenômenos. E a gente aqui na Bahia, a gente atende muitos atletas profissionais. Um deles é Bino Lopes, que chegou a disputar o WCT, um cara incrível. E as pessoas acabam fazendo uma interpretação equivocada do que é esse valgo do joelho. Eu posso fazer o valgo, posso fazer o movimento ativando concentricamente os músculos adutores e rotadores internos do quadril. Ou seja, eu coloco a mão ali na parte medial do joelho e peço para o atleta fazer força contrária. Então o joelho vai entrar. Se ele fizer esse movimento enquanto ele surfa, jogando a carga, ele vai se lesionar. Só que qual a estratégia mais interessante para um cara como esse? É a gente colocar a mão do lado de fora do joelho, empurrar para dentro, e o cara ele vai fazer um movimento de medialização do joelho, mas com ativação dos abdutores e rotadores externos do quadril. Então o trabalho é excêntrico. Ele vai fazer controle do movimento, né? Exatamente. E aí o que está acontecendo é que as pessoas estão querendo ativar os adutores e rotadores internos do quadril. Isso deve fazer mal. Eu não posso ficar fomentando esse tipo de movimento em um surfista. Eu não posso ficar fomentando esse tipo de movimento em um jogador de basquete. Eu fui jogador de basquete, fui quase profissional. E aí o pessoal fica querendo dizer que aquele movimento de medialização do joelho tem que ser fomentado. Sim, tem que ser fomentado com controle excêntrico de abdutores e rotadores externos. Isso é que faz uma grande diferença. O movimento a olho nu é o mesmo, só que as ativações musculares são diferentes. Isso determina se o cara vai ter sucesso ou fracasso na carreira dele. Fabão, ficou muito claro. Pessoal, não é um assunto que eu sei que quem está pegando pela primeira vez esse conceito, não é uma coisa que você vai pegar de uma hora para outra, porque para você entender bem claramente isso, você tem que se desprender de alguns conceitos anteriores que nos são ensinados. Conceitos muito característicos da biomecânica do livro, de que a gente precisa ativar sempre determinados músculos, como o Fabão falou, os adutores. Então, um convite que eu faço a todos que estão aqui se aventurando inicialmente nessa área de biomecânica funcional, essa aula que o Fabão está dando,
e eu estou aqui de espectador de camarote. Bom, eu convido vocês a assistirem a um evento que eu vou fazer no domingo, segundo e na terça-feira, chamado Semana da Biomecânica Funcional. Vou abordar esse assunto do surf que o Fabão falou. Vou mostrar para vocês como trabalhar alguns exercícios de controle motor excêntrico para conseguir fazer a frenagem desse movimento, ao invés de simplesmente prevenir esse movimento, ou às vezes simplesmente querer corrigir esse movimento, porque em algumas situações o valgo faz parte da técnica motora, como é no surf, como em alguns movimentos do tênis, como em diversos outros esportes. Então vocês vão ver que existem estratégias para a gente colocar as pessoas nessas posições e exatamente treiná-las a elas não entrarem numa posição que a gente chama de posição de sem retorno, que é o no return position, que é quando você perde totalmente a capacidade de gerar ativação muscular, e aí você fica exatamente dependendo dos ligamentos e cápsula articular para você frenar esse movimento. Então, quem tiver interesse, entra lá na minha bio. Na minha bio tem um link, esse link vai te levar para o meu grupo de Telegram. Eu vou passar todas as informações essa semana lá no meu grupo do Telegram. Lá tem um monte de conteúdo, lá tem um monte de vídeo meu, vídeo do Fábio, diversos parceiros falando sobre esse e muitos outros assuntos. Fabão, quanta gente bacana tem na live. Poxa, tô vendo aqui o pessoal todo, grande Edson, Mari Altomari, querida, Bia, a Bia é incrível, está em todos os nossos eventos, todos os nossos cursos, é sempre um prazer. O legal de você aqui, cara, é que você traz sempre essa galera com essa energia maravilhosa, a galera que vem sempre me acompanha, mas contigo é sempre uma diversão, né, cara, porque a gente fala um monte de cagada, a gente se xinga, mas as pessoas não entendem que a gente se xingando é o nosso carinho, né, cara? Porra, é massa, velho. É Everaldo Pirulito, Simon Bebê, Mário Altomari, meu Deus do céu, é muita gente massa, bicho. Ô, Fabão, Mariana de Belém. Não entendem que a gente no congresso lá em Mônaco, eu CDF, né, tudo certinho, eu sentei na cadeira da frente, lá para assistir uma aula. Aí vem Fabão, Shrek, desgraçado, senta atrás de mim. Porra, o cara tem 200 quilos e veio que nem uma pena andando, que eu nem vi ele ficar atrás de mim. Aí daqui a pouco eu só recebo no WhatsApp uma foto que só tem minhas orelhas de trás. Aí eu falei, porra, como é que esse cara conseguiu bater a foto tão de perto? Quando eu olho pra trás, tá o Shrek ali, meu irmão, me olhando com aquela carinha de dele. A gente perde o amigo, mas não perde a porra da perturbação, da chacota. Tem que sacanear muito. Puta, tem que a gente riu muito. Bom, Fabão, e essa palestra, rapidinho, Gustavinho, e essa palestra que a gente assistiu, que o Gustavo está falando, é uma palestra muito séria do Congresso. E essa vale falar, porque tem a ver com a LCA. Fala. Tem, essa palestra... Não dá nome. Foi muito foda, porque congresso desse nível, tem muita gente querendo detonar. E aí, nosso grupo, através de Gustavo, apresentou alguns trabalhos e foi julgado por alguns fisioterapeutas do mundo, médicos, enfim. E um dos caras que julgou um dos trabalhos que o Gustavo estava apresentando, o cara queria entender o algoritmo do nosso grupo. Você lembra disso, Gustavo? E aí eu olhava para o Gustavo, olhava para o Léo e dava vontade de dar um chute na canela do cara. O cara era grande, né? Só que eu era maior também, o Léo também era maior, então tava quase saindo. Só eu era menor ali, cara. Só que você andava na gafieira, na lata, então você sabia bater em todo mundo. Eu tô criado na malandragem, né? Exatamente, lá enfim, delinquente, malandro carioca, meu Deus do céu, ainda bem que encontrou a vida. Mas enfim, e aí, esse cara depois tentou ficar discutindo, tentando puxar o trabalho para baixo, mas na verdade ele queria entender o algoritmo. E a gente não é besta, a gente não abriu o jogo, óbvio. E aí, o que é que aconteceu? Esse
cara foi dar uma palestra sobre LCA. E ele mostrou um trabalho muito legal sobre o atraso da ativação dos isquiotibiais na hora da lesão da LCA. Porque a gente sabe que a lesão da LCA, a tíbia vai para frente, que é o teste de gaveta, e a LCA rompe. Só que aí tinha um outro cara que publica muito sobre a LCA, sobre esse mecanismo de joelho entrando, de tronco inclinando para o mesmo lado, um cara que tem uma visão muito legal. O cara, quando terminou a palestra, o auditório desse cara estava vazio, foi massa isso também. Ele merecia isso. Foi muito triste ver a forma que a coisa estava sendo conduzida, pelo menos para mim. E aí, esse outro fisioterapeuta, reconhecido mundialmente, levantou a mão e falou assim: tudo bem, você está falando do plano sagital, só que o mecanismo de lesão da LCA é triplanar. Então, como é que vai ser feita a análise? Ou vocês só vão ficar pensando no plano sagital? Posteriores de coxa. Querendo segurar, prevenir ou tratar uma lesão de LCA. Meu Deus do céu, os caras não souberam responder. O cara deu até a desabotoada na gravata ali na hora, né? Fez assim, tirou o primeiro botãozinho, tirou o segundo, eu falei... Mas não saiu nada, não conseguiu responder. Não. Ou seja, a gente muitas vezes acha que a gente tem pouca capacidade, que o mundo está na frente da gente. Não está nem na frente nem atrás da gente. O mundo está buscando respostas, fazendo pesquisas boas, pesquisas não tão boas, como a gente também. Então não tem ninguém melhor do que ninguém nesse mundo. Então isso fica muito claro a cada congresso que a gente vai, como palestrantes, como alunos também, porque a partir do momento que nós somos palestrantes, nós fazemos questão de a gente permanecer, né, como alunos, e a gente faz questão de escutar o que todo mundo está dizendo, para que a gente aprenda também. E fica muito claro que a gente não deve nada a ninguém. A gente não é melhor. O nosso nível de biomecânica não é pior do que ninguém. Não tem ninguém melhor nem pior do que ninguém. Existem profissionais querendo melhorar o nível. Só que a gente muitas vezes acha que o que vem lá de fora é melhor. Muitas vezes não é. Porque a análise é restrita, muitas vezes, tanto fora como aqui no Brasil. E a gente tem que fazer uma análise de maneira triplanar, pelo amor de Deus, movimentos triplanares. Olhar o corpo como um todo, olhar o tronco. E essa pergunta que o fisioterapeuta fez para os palestrantes deixou isso muito claro. Se a gente faz uma análise uniplanar, a coisa fica restrita e esse valgo dinâmico ele não pode ser analisado pensando apenas se o joelho vai para frente, para trás, se vai para um lado ou para o outro, se roda para dentro ou para fora. A gente tem que ver tudo e o pé induz ao valgo dinâmico, o tornozelo, o joelho, o quadril, a pelve, o tronco, tudo. Então, tem que analisar o corpo. Tá bom, eu acho que esse seu comentário foi muito legal. Acho que a gente daqui a pouco encerra com isso, porque a gente às vezes tem síndrome de vira-lata, né? A gente valoriza muito o que vem de fora, enquanto que foi impressionante, assim, como é que foi bacana, né, cara? A gente chegou lá fora, eu, você, Léo, e, cara, puta, a sala saindo, cara, porra, pela culatra, gente, cara, da nossa parte, a nossa parte prática, como é que foi legal, porque, assim, além de tudo, inclusiva, né, cara, porque a gente tinha a gente fazendo os exercícios de tornozelo, e aí a gente fazendo muitas vezes a resistência manual. A gente tinha um grupo das muçulmanas que estavam assistindo também o nosso curso, que obviamente, por questões culturais, a gente não tem nenhuma forma, a gente deu os elásticos, elas com os elásticos conseguiram fazer tudo hands-off e executaram perfeitamente. Então, cara, foi assim, esse congresso ele foi realmente mais uma prova que a nossa fisioterapia, a nossa parte de raciocínio 3D, ela está muito à frente de muitas vezes e a gente não valoriza. Então, te agradeço mais uma vez por mais uma vez dar um finalzinho do teu dia aí para o pessoal que me acompanha, para o pessoal que te acompanha. Você é um show sempre, você é showman.
Sou não, pai. Não só pelo seu Deitado conteúdo, aqui, mas porque você, meu irmão, conversar contigo é muito difícil. Conversar contigo sério é muito bom isso. Porque a gente conversa sério se divertindo. Porra, eu lembro no meio do congresso, faltando 20 minutos para começar a nossa palestra, tu foi lá, deitou no meio do congresso em Mônaco, tirou o tênis, deitou, botou o pé para cima da cadeira. Mas não fala que eu peidei, pelo amor de Deus, porra. Alto 2 vezes. E ouviram? Ai, meu Deus do céu. O nervosismo que a gente tava, né? Foi um nervosismo engraçado pra caramba, que a gente entrou, na hora que a gente entrou, relaxou na hora, a gente ficou e colocou todo mundo muito à vontade. E o mais legal, mostrou pro pessoal um conceito diferente, que é exatamente o que eu tento trazer aqui, que você tenta trazer, que é, bom, vamos tentar sair um pouco da caixa, pensar fora da caixinha e ver como é que isso traz resultados bacanas. Então, encerrando aqui, antes de passar a palavra para se você se despedir, Fabão, convido mais uma vez a todos aqui para o evento da Biomecânica, Semana da Biomecânica Funcional. Vão ser 3 aulas online gratuitas que vão acontecer fora aqui do Instagram, não vai ser no Instagram. Então, quem tiver interesse em participar desse evento, entra lá na minha bio, clica no link que tem ali na minha bio, vai te levar para o grupo do Telegram e lá você vai ter todas as informações, eu vou passar por lá. Então, eu aguardo todo mundo também. Na semana que vem, na terça que vem, eu vou abrir a nova turma da formação completa em biomecânica funcional. Fabão, meu velho, meu irmão, meu amigo, mais uma vez, cara, obrigado não só pelo aprendizado, mas para você se sujeitar a fazer uma live. Eu sei que eu falei, cara, Fabão, a gente não vai fazer. Ele reclamou ainda, tá, gente? Porra, vai mesmo, pai. Eu falei, vamos, a gente fala um monte de cagada, vai. Eu falo contigo um monte de merda, né? Que a gente se diverte pra terminar o dia bem. A gente ia se falar no telefone, se bobear, né? Mas já se falou aqui agora. É verdade. Eu sempre me arrependo quando eu fazer uma live, as poucas que eu fiz. Porque, porra, cheguei em casa, a vontade de colocar o pé na grama, de dar uma mijada na grama. Lua cheia ontem, a lua ainda tá cheiona, a maré vazia aqui, vontade de colocar o pé na água do mar, água quentinha. Mas essa correria eu cheguei em cima da hora. Mas quando a gente começa é muito legal. Gosto de poder interagir com o público, por isso que eu não fui para esse mundo online, apesar de ser muito útil. Eu prefiro continuar ministrando meus cursos pessoalmente, porque essa interação, olha as mensagens da galera, super divertidas, amigos, amigas, colegas, alunos, todo mundo interagindo, isso não tem preço. Isso que me cativa, isso que me faz querer continuar seguindo em frente. Essa é a minha cachaça, já que eu não bebo nenhuma gota de álcool. Então, agradecer a Gustavinho foi massa, foi muito massa. Estou com a fome do cão aqui. As tripas grossas, incluindo as tripas finas. Vou comer agora, mas preenchido, sabe? Coração tranquilo, coração feliz, sorriso no rosto e só você para me colocar numa porra dessa e eu ainda gostar de fazer essa porra aqui. Foi massa. Com você sempre é muito legal. Mas não me chame de novo não, velho. Me deixa mais uns 2 anos. Pessoalmente a gente faz curso como você quiser, mas porra. Mas é massa, foi massa. Obrigado a cada um de vocês. Desculpem os palavrões, desculpem as merdas que a gente falou. Mas é um bate-papo informal que faz valer a pena. Obrigado, beijos nos corações de todos. Pessoal, a live vai ficar salva até amanhã de manhã cedo. Eu acordo antes de 6 da manhã para treinar. Então, você é doente. Então, assim, ó, quem ainda quiser assistir hoje, vou pedir um favor, é só passar lá no meu Instagram também, compartilha a live na stories de vocês, para quem quiser assistir. Até amanhã de manhã vai para assistir. Fabão, vai comer, meu velho. Boa noite. Um beijo para todo mundo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença. King, tamo junto, irmãozão. Sempre. Foi massa, velho. Muito massa. Beijo no coração de todos. Valeu. Valeu.
Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live de biomecânica funcional. Hoje o tema é um tema bem polêmico, vamos falar sobre valgo dinâmico. Vou anotar o tema aqui embaixo e vou esperar o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem aí do outro lado? Hoje vamos falar de um tema bem polêmico, botei um título ainda mais polêmico. Convidei uma pessoa que entende muito do assunto para a gente falar e se aventurar nessa área, nesse tópico, que é um tópico que muitas vezes ele é muito simplificado, como valgo dinâmico, a gente chama tudo de valgo dinâmico, enquanto que na verdade a gente precisa entender determinados detalhes. Então daqui a pouco o Fabão está entrando aí, ele estava ainda terminando de atender, então ele deve entrar daqui a uns 5, 10 minutinhos. Enquanto isso, todo mundo começando a entrar, já me falaram que o meu áudio está legal. Então, só aquelas recomendações clássicas de live, que eu sempre peço a contribuição de você aí do outro lado. Essa setinha aqui, você consegue encaminhar, se você clicar nessa setinha, vai abrir um painel. Nesse painel você pode encaminhar para os seus amigos essa live, então eu peço, por favor, de todo mundo poder encaminhar para 5, 10 amigos e amigas que vocês saibam que curtam esse tema do valgo dinâmico. Eu vou agradecer. Se você puder também, quanto mais coraçãozinho você der, quanto mais clique você der aí, mais o Instagram entrega para todo mundo. E vamos nessa. Já vou convidar hoje é o nosso grande convidado, vamos ver se ele já está aí. Eu já mandei aqui a mensagem. Lembrando, a live não fica salva, então quem puder compartilhar e assistam até o final. Rapaz, eu achei que fosse mentira. Pois é, pai, cheguei. Tá vendo? O povo acha que o baiano não trabalha. Estava trabalhando até agora. Cheguei em casa agora, tô aqui agora na cama. Gustavinho todo cheio de superprodução, olha lá, ó, cadeirinha bonitinha. Acabei de chegar em casa também, cara. Luzinha bonitinha, ó, pra ir caseira, organizada e aqui tudo largado. Meu Deus do céu. Tomara que não Aqui é a casinha do live, CDF, pai? né? Exatamente. O cara organizado. Aqui é a casa do bagunceiro, baiano. Engomadinho aqui, né, Quase cara? que eu ia fazer a live deitado na rede, pai. Porra, mas não sei por que tu não fez. Sai da live e entra de novo lá embaixo. Então eu vou deitar aqui, vou ficar deitado, ficar sem Pô, aí eu gostei. É qualidade demais. E aí, meu velho, tudo bem? Tudo ótimo, tudo massa, sempre bom. Com você é sempre bom, irmão. É muito legal. Só você mesmo, cara. Obrigado mais uma vez. Isso aqui, todo mundo conhece o Fabão. O Fabão, ele dispensa apresentação. Quem não tiver visto o Fabão, provavelmente na fisioterapia já viu na Disney, essas porra que parece o Shrek do cacete, Shrek Bumbo. Então a gente tem uma bela superprodução de Disney aqui. Só tem artista, só tem personagem nessa merda. Eu sabia que não ia dar certo, cara. Porra, e cara, que legal. Obrigado por você aceitar, Fabão. Eu sei que você odeia fazer live, mas, porra, eu te agradeço. Legal, né, velho? Relaxando aqui agora. Entrou. É o seu que tá ruim, minha internet tá funcionando. Pessoal, dá um comentário aí, porque pra mim a minha funcionou aqui, a tua travou. Tá vendo? A internet do Rio tá uma merda, ó. A internet tá dando. É a minha que travou, porra, e aqui é só que tá ruim, porra. Bora. É a minha? Cara, até botei meu 4G aqui.
Pagou a porra da conta esse mês, né, vagabundo? Quer que eu coloque no 4G? Porra, bote no 4G. Sem tempo, estou viajando muito. Tá travando? Finge que vai trabalhar pra curtir, bom demais. Porra, pra caralho. Eu não gosto de live não, mas eu tô começando a gostar dessa. Tá tão de boa, só tô rindo, só tô fazendo merda, então tá massa. Tá, vamos lá. Massa. Mas vamos falar um pouquinho lá. de coisa técnica, daqui a pouco a gente fala, dá uma olhada. Oi? Manda bala. Tô te vendo já. Tá me vendo bem? Vamos lá. Bom, tô te ouvindo sim. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todo mundo. Vamos falar sobre valvo dinâmico hoje. Eu botei logo um tema polêmico, né, Fabão? Valvo dinâmico lesiona. Eu botei assim, para provocar o pessoal mesmo, porque existe ali talvez uma simplificação excessiva do que é o valvo dinâmico, né? Só para lembrar, o valvo dinâmico é aquele movimento que normalmente o pessoal fala que é a medialização dos joelhos. Só que hoje eu trouxe o Fabão aqui para ele nos dar uma visão um pouco mais ampla, sair um pouco da visão somente do valvo dinâmico, que é o joelho entrando, e entendendo dentro da concepção da biomecânica funcional, que é muito mais do que isso. Então, Fabão, boa noite, obrigado mais uma vez. Agora a gente falando, por que esse tal desse valvo dinâmico ele é tão discutido? Por que as pessoas gostam tanto de falar dele, Fabão? Rapaz, eu acho que é para polemizar mesmo. As coisas são muito óbvias, as coisas são muito claras. E é tão óbvio que às vezes assusta. Quando a coisa é muito óbvia, a tendência do ser humano é ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, cabelo em casca de ovo, e aí busca encontrar, mas acaba não encontrando, porque a questão é muito clara, é muito óbvia. Então, a partir do momento que a gente compreende e enxerga o corpo como um todo e deixa de olhar somente para o joelho, tudo fica mais claro. E isso é um ponto que eu acho legal você ter puxado isso, Fabão. Porque quando a gente aprende a biomecânica convencional do quadril e lombopélvica, a gente aprende que no quadril existe um movimento de flexão, que é o fêmur mexendo para frente, né, em relação à pelve. A gente tem a abdução, que é o fêmur abrindo em relação à pelve, né, em relação à linha média. A gente tem a extensão, que é um movimento ali de fêmur inclinando para trás, rotação interna, rotação externa. Deixa eu mostrar, o pessoal gosta de ver esses vídeos, né? Deixa eu dar uma mostrada. Acho que todo mundo aprendeu biomecânica assim. Deixa eu... Aí, pronto. É isso aqui, né, Fabão, que a gente aprende? Movimentos do quadril. Isso. Mas e aí, quando a gente vai para a vida real, meu velho, o que acontece diferente dessa perninha aqui que está em balanço? Acontece que quando a gente está em balanço, a gente aprende na faculdade a observar o membro inferior esquerdo. Só que depois a gente percebe que na vida real o problema acontece no membro inferior direito. E não no esquerdo, geralmente. Então, se o problema é em cadeia cinética fechada, a gente precisa fazer a análise da cadeia cinética fechada também. Isso às vezes é esquecido. E uma coisa legal é que o valvo dinâmico ele ficou muito famoso, né, Fabão? Com a relação que diversos estudos encontraram desse movimento no mecanismo de lesão de cruzado, no cruzado anterior, no mecanismo de dor fêmuro-patelar, talvez seja uma das grandes evidências, em relação ao impacto femoroacetabular, em relação à lombalgia, que a gente, inclusive, eu nem te dei mais uma vez, eu te dei só por telefone, mas os parabéns, para quem não sabe, o nosso trabalho, capitaneado pelo Fabão, acabou de ganhar um prêmio, o maior prêmio da Sociedade Internacional de PNF. Então, o trabalho mostrando que o PNF ele é muito excessivo, muito efetivo e eficiente
para a melhora da dor lombar crônica. Então, Fabão, parabéns, título super, ultra, mega merecido. Eu tive a honra de ser da sua banca no doutorado. E de você me botou nesse trabalho aí para eu participar, para eu aprender, na verdade. Não, você trabalhou. Mas se não trabalhar, aí o trabalho não sai. Sua participação foi muito importante, participação de Vicente, Paulinho Moté, Consuelo Neto, a Michele, a Dani lá de Recife também, Michele daqui de Salvador. É um trabalho em equipe, nada acontece quando uma pessoa faz sozinha. Sempre uma equipe, e o grande líder do nosso grupo de pesquisa é o professor Consuelo Neto, o incentivo de Léo Metz Savá, é massa, é muito legal trabalhar em equipe. Legal. Deu certo. Deu, e continua dando, Fabão. E com você, exatamente, que a gente se questiona muito, eu aprendi que, na verdade, né, a gente discute que quando a gente está olhando para essa perna, mas, na verdade, quando a gente pensa funcionalmente, o que a gente avalia é isso, né, meu velho? É a pessoa saudável. E aí, o que você vê aí? A gente vê claramente que o joelho entra, ótimo, perfeito. Mas olha o pé como está todo rodado para fora. Será que isso não significa alguma coisa? Será que eu tenho que ficar olhando só para o joelho e ficar naquela discussão sobre o valgo dinâmico? Olha a pelve como é instável. Olha esse paciente como faz uma queda excessiva da pelve. Eu vou tentar parar para o pessoal. Você é muito rápido. Aqui, ó. Aí. Nossa, você parou no ponto certo, Gustavinho. Eu sempre uso uma analogia que dá muito certo para a gente entender isso. Imagina um limão ali no quadril, na parte medial do quadril. Nesse momento, nós estamos espremendo o limão ou estamos deixando o limão cair no chão? Claramente estamos espremendo o limão. Quando a gente espreme o limão, a gente faz uma boa limonada, suco de limão. Só que o limão vira um bagaço. Então ali a gente vai literalmente esbagaçando o quadril. A gente vai gerando uma sobrecarga em compressão anteromedial no quadril e pode gerar impacto de segurança tabular, como o Gustavo falou. Então não é só o joelho. É isso que eu ia falar. Então, Fabão, na verdade, a gente aprende a biomecânica do quadril olhando assim, só que na verdade a gente deveria olhar assim também, né? Olhar de ponta cabeça, não só o quadril como o fêmur como ponto móvel, mas olhar também o fêmur como ponto de estabilidade e olhar também a pelve como muito ponto móvel. Isso é uma coisa que a gente discute bastante, né, Fábio? Essa relação de não existir um ponto móvel e um ponto fixo formal, porque os dois são móveis. Então a pelve tem que mover, porque o drop pélvico ele tem um movimento normal, ele é aceitável. O fêmur tem que mover, só que quando você começa a ter movimentos excessivos, você começa a perder a estabilidade. E aí, Fabão, sem estabilidade não tem mobilidade. Exatamente isso. E aí a pessoa fica toda instável e depois, para conseguir fazer um chute numa bola ou um golpe de um karatê, de um muay thai, a efetividade vai lá para baixo e a pessoa perde performance. E aí a gente acha que a perda da performance muitas vezes é por causa do membro que não consegue chutar, mas na verdade é por causa do membro contralateral que não consegue estar estável para que a gente tenha a mobilidade e a especificidade necessária. Cara, isso é incrível, Fabão, porque é muito comum. Deixa eu puxar um negócio polêmico aqui. Puxa. Depois eu te passo, tá? Aí tu pega aí, tu viaja, tu dá tua onda também. Vamos lá. Sempre. Olha só, cara. Porque a gente fala sobre isso, por exemplo, é muito comum um jogador de futebol, por exemplo, reclamar de dor no quadril, ou dor na virilha, ou dor no joelho, quando ele vai dar um chute na bola, né?
fala, cara, eu não consigo chutar do que dói. E aí a própria perna do chute. E aí muitas vezes o pessoal fica focando em olhar somente para a perna que está em cadeia fechada, em cadeia aberta. Olhar para aquela perna que está exatamente fazendo o ato do chute. E a gente esquece que, na verdade, aquele pé que está batendo na bola, ele nada mais é do que fruto da aceleração que começa no pé que está no chão. O pé que está no chão acelera, você transfere energia por toda a cadeia cinética, passa pela pelve, passa pelo tronco e aí você começa a acelerar o outro pé. Ou seja, Fabão, se você não tem uma boa capacidade de gerar estabilidade, de se manter estável naquela base em cadeia fechada, para você dar um chute com a mesma velocidade, você vai ter que fazer muito mais força e energia com aquela perna que está em balanço. E aí, às vezes, o pessoal só olha para a perna em balanço, não olha para a perna que está em apoio, que às vezes, como você falou, está instável. E aí não consegue gerar e transferir energia. O quanto que isso aí é viagem e na prática clínica, Fabão, quanto que você vê isso no teu dia a dia? O tempo todo, o tempo todo. Hoje foi muito legal o meu dia, foi corrida. Mas aquela corrida lenta, sabe? Corrida de baiana, sabe como é? Que a gente corre uma maratona em 2 dias. Bom demais. E aí é tudo lindo. Eu fui para uma faculdade que eu ministrei aula, a convite do meu ex-chefe e amigo,